uma lição da EBD dessa manhã, da lição 6 do Manual de Autoconfrontação. Mas antes que a gente comece a lição de hoje, eu vou pedir que cada um baixe sua fronte um pouquinho, vamos orar, daí nós iniciaremos a lição. Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu trouxeste todos nós aqui essa manhã, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu amor é um amor indizível, Pai. Um amor que não cabe em lugar nenhum, é um amor que nos constrange, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu é o nosso Deus, o nosso único Deus, Senhor. E porque Tu tem nos sustentado ao longo das nossas vidas e tem sustentado o mundo desde a sua concepção. Eu te agradeço, ó Deus, porque Tu tem nos dado saúde, Tu tem nos dado alimento, Tu tem nos dado, ó Deus, forças, ó Pai amado. Tu tem nos dado o ar que nós respiramos. Tu é um Deus bondoso, misericordioso, e que não tem deixado faltar, ó Pai, nada, Pai. Naquelas faltas, ó Deus, que nós possamos Te buscar e estar satisfeitos com o que Tu já tem providenciado a nós, ó Pai. Te agradeço também por tão grande salvação que Tu nos deste, nos remindo, ó Pai, do destino fatal que nós tínhamos e nos trazendo, ó Pai, para o reino da Tua maravilhosa luz, ó Pai. Eu sou grato a Ti por conta disso. Deus, obrigado, ó Pai, porque na Tua sabedoria, na Tua soberania, ó Deus eterno, Tu nos escolheste. E isso, ó Deus, é motivo para que nós venhamos sempre diante de Ti agradecer, ó Pai. Te agradeço também, ó Deus, por tudo aquilo que Tu has de fazer ainda nas nossas vidas, ó Pai. Porque nós sabemos que não somos merecedores, mas Tu, ó Deus amado, tem derramado da Tua graça e trazido sempre misericórdia às nossas vidas. Nos dá, ó Deus, um tempo aqui de aprendizado na Tua palavra. Nos dá um tempo, ó Deus, em que nós possamos estar atentos ao que Tu tem a falar a nós sempre. E faz, ó Deus, porque com o coração submissos, ó Pai amado, e com consciência de que Tu é que está no comando de tudo, nós possamos nos submeter à Tua santa vontade, ó Deus. Ainda que muitas vezes, ó Deus, nós sejamos rebeldes, sejamos imprudentes, ó Pai amado, mas que Tu, ó Deus, possa estar guiando, ó Pai eterno, segundo o Teu querer as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Cuida de cada um de nós essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Como foi falado, a última lição que foi trazida pelo nosso pastor foi a lição de número 5, que era a dinâmica bíblica da mudança. Então ele falava sobre os movimentos de mudança que ocorrem a partir do momento que a gente começa a olhar para a palavra e ver que ela é quem opera a mudança nas nossas vidas. Então ele falou que é uma dinâmica, e aí essa dinâmica se encontra com o que foi colocado, também vem sendo estudado no livro de Juízes, né? Em que há uma espiral, lembra que ele sempre fala, numa espiral descendente, nos ciclos que acontecem sempre na vida do povo, e muitas vezes acontece também na nossa vida, né? Nós estamos muitas vezes indo bem, e aí começa uma derrocada, e aí nós vamos aos pés do Senhor, nos colocamos diante dEle, Ele tem misericórdia de nós, e a partir dali nós começamos um ciclo novamente. Mas esses ciclos na vida do cristão hoje, eles não devem ser repetidos. Haja visto que nós temos o exemplo já mediante a palavra de Deus. E ela conta essa história justamente para que a gente não repita aqueles mesmos tropeções, aqueles mesmos pecados que eram cometidos naquela época. Então, há um porquê em tudo isso, né? Há um porquê na revelação toda. E claro que hoje, o que nós temos hoje é completamente, não digo diferença no seu conteúdo, mas no seu tempo, na sua essência, do que foi vivido por aqueles irmãos lá. Eles não tinham essa história contada, e por isso que hoje nós precisamos nos comprometer mais em viver a palavra, em aprender mais da palavra, em ter contato mais com a palavra de Deus. Por isso que o pastor falava na última lição da EBD sobre essa dinâmica que acontece. Mas hoje nós vamos avançar um pouco, né? Nós vamos avançar um pouco e nós vamos tratar da mudança bíblica. Ou da mudança, ou qual é a base bíblica para a mudança na vida do cristão. O material vai fazer essas incursões, ele vai fazer essas perguntas para cada um de nós no decorrer do estudo. O que eu tenho, ou o que eu tenho como base para que a minha vida realmente mude, ou que eu reflita a mudança necessária para o cristão.
Aonde é que eu busco condições, onde é que eu busco um firmamento, um alicerce, onde é que eu busco esse alicerce para que a minha vida realmente mude? Qual é a base bíblica para a mudança na vida do cristão? E é isso que o manual vem trazendo agora nessa lição, na lição 6. O título da lição é Base Bíblica para a Mudança. Eu vou tratar da primeira parte dessa abordagem que é feita pelo Manual de Autoconfrontação. Então aqui nós vamos tentar, claro, no final das 2 aulas, entender um pouco sobre o que nós precisamos construir a nossa vida cristã para que nossa vida cristã realmente mude. Para que nós passemos por um crescimento. Não tem fundamento se a partir do momento que eu encontro a Cristo, ou que Cristo me encontra, na verdade, que Ele me resgata da onde eu estava, ainda que eu não estivesse vivendo numa dissolução da vida, mas só o fato de eu não ter Cristo, isso já é o maior problema, eu acredito, da vida do ser humano. E a partir dali, daquele momento em que Cristo me encontra e eu o encontro, a minha vida tem que passar por mudança. Não há possibilidade de ser o mesmo Cédric que fazia as mesmas coisas, que tinha as mesmas atitudes e muitas vezes caía nos mesmos pecados. Aquele que passa pelo conhecimento a Cristo e começa a ter uma vida renovada pela existência de Cristo em mim, né? Então é isso que ele está falando aqui. Existe uma base bíblica para essa mudança. E nós começamos hoje já trazendo um texto, e o material todo ele é baseado em textos da Bíblia, e ele vai ter como base o texto de Romanos 8, 28 e 29. Né? Então eu gostaria que os irmãos que nos ajudam sempre com a leitura pudessem ler para a gente. Romanos 8, 28 e 29, quem tiver aí com a sua Bíblia aberta ou ligada, né, possa também... E já está projetado, perdão, né? Tive ali meu auxílio ali do lado, já está projetado aí. Então vamos ler juntos, Romanos 8, 29, para a gente começar, e logo em seguida a gente lê a base para a nossa lição. Vamos lá? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, os princípios bíblicos, para que a gente tenha a base bíblica para a mudança, eles vão ser tratados nessa primeira parte do nosso estudo. E a primeira parte do nosso estudo, ela fala, a esperança como cristão, a sua esperança como cristão está no Senhor. É Ele quem atua para que todas as coisas em sua vida, inclusive problemas e provações, cooperem juntas para o bem quando você reage em amor, demonstrando pela obediência a Ele. Demonstrado pela obediência a Ele. Com base na esperança que Deus dá, a sua fé e o seu amor podem ser expressos biblicamente em qualquer situação. Entender e reagir biblicamente aos problemas glorifica a Deus, enquanto Ele o conforma cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. Então, o bom disso aqui é que ele está falando que a minha esperança enquanto cristão é entender que, inclusive, aquelas situações em que eu tenho problemas e provações, elas cooperam para o meu crescimento. Elas cooperam para que eu possa ser... que eu possa ser o que diz o versículo anterior, que ele diz que nós possamos ser moldados conforme a imagem de Cristo. Quando muitas vezes as coisas boas acontecem, ou quando muitas vezes as coisas ruins também acontecem na nossa vida, inclusive, elas nos levam a glorificar a Deus quando eu reajo, ou quando eu me afino mais à imagem de Cristo, ou quando eu estou conforme a imagem do que Cristo tem para mim. Então, a base para a mudança na minha vida, ou a base bíblica para a mudança que há na minha vida é quando eu vou me conformando, ou ficando mais em conformidade à imagem de Cristo. E isso é uma coisa, meus irmãos, que não tem, e a gente vai perceber isso ao longo da lição, não tem como nós termos essa mudança se nós não nos aproximarmos mais de Jesus Cristo.
de nós não olharmos mais para a vida de Jesus Cristo expressa e inclusive para a missão que ele veio cumprir aqui, que foi obedecer ao Pai, e em detrimento disso nós tivemos a nossa salvação. Então, quando eu começo com a minha vida a fazer o que ele fala ali no finalzinho do parágrafo, que é reagir e entender biblicamente os problemas, e a partir desse momento que eu entendo e reajo biblicamente, eu glorifico a Deus. E o contrário, claro, nos traz uma outra realidade. Quando eu não reajo biblicamente, ou quando eu não entendo biblicamente os problemas que muitas vezes passamos nas nossas vidas, eu automaticamente estou me distanciando da conformidade à imagem de Cristo, que é o que ele fala lá em Romanos 8, 28 e 29. Então, Deus tem para nós... Ele já disse, inclusive, para nós, deixou bem claro que nós passaremos por situações adversas nas nossas vidas. E também passaremos por situações felizes e situações alegres. Mas tanto uma quanto a outra, nós devemos reagir de forma que nós possamos dar glória a Deus, e não a nós. Né? E quase sempre, na vida das pessoas, aquelas que não têm essa consciência, nós trazemos esse aspecto das vitórias a nós, né? E dos problemas, quando acontecem nas nossas vidas, nós corremos para Deus. Quando as duas situações têm que dar glórias ao nosso Deus. Ele está nos dizendo aqui, olha, vocês precisam viver conforme o que Cristo tem ensinado. Essa é a base bíblica para que você possa mudar, para que você possa reagir diferente quando você se coloca diante, ou quando Deus lhe coloca diante de algumas situações boas ou em situações adversas. Então a pergunta que fica é como é que nós temos reagido quando as dificuldades aparecem, ou até como nós temos reagido quando as coisas boas também acontecem nas nossas vidas. Né? Será que quando as dificuldades acontecem, a culpa é de Deus? E quando as coisas boas acontecem, é mérito meu? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Quando eu me aproximo à conformidade de Deus, e aí ele traz isso aqui e expõe bem a nós, e eu entendo que isso é bíblico, reagir de forma bíblica justamente é isso. Eu sei que é Deus que está operando tanto no bom e muitas vezes para o meu crescimento no ruim, e como é que eu reajo diante disso? Isso é o que ele vai tentar fazer com que nós possamos entender. Então, aqui fica muito claro que aquele, inclusive, problemas e provações, eles vão cooperar juntos para o bem quando você reage em amor. E essa reação em amor é justamente dependendo e demonstrando obediência ao nosso Deus. Mas aí ele avança um pouco aqui no manual e nós vamos avançando aí para que a gente possa entender um pouco o problema. Ele coloca lá, entendendo... Deixa eu só dar mais um enter aqui para ele ficar mais rápido. Entendendo o seu problema. Há alguns níveis que ele vai conversar conosco, que ele vai demonstrar e trazer a autoconfrontação nessa lição. E ele vai falar que o primeiro nível que nós temos que analisar na nossa vida como cristão é o nível do sentimento. O que é esse nível do sentimento? Com frequência, esse nível do sentimento reflete a sua ênfase de vida e pode também revelar de quem ou do que você depende para gozar de paz e alegria. Meus irmãos, aqui é um ponto em que a gente precisa depender muito e olhar muito para o que ele está chamando a atenção aqui. Ele vai chamar a atenção de nós e colocar diante de nós algumas realidades que são bem interessantes. De quem eu dependo na minha vida? Onde é que está a minha certeza? Onde é que está aonde é que eu busco, muitas vezes, respostas quando eu gozo, o que ele fala aqui, para que eu possa gozar paz e alegria. Né? Se a nossa paz, a nossa alegria, ou se nós damos ênfase nisso, simplesmente nos sentimentos que nós temos, ou os sentimentos que nós temos não refletem que a minha paz e a minha alegria eu busco em Cristo, é isso que ele está dizendo aqui, olha, ligue um sinal de alerta. Então ele vai dizer, olha, nós temos um problema, há uma base bíblica para que você possa entender que muitas vezes esses problemas, eles sempre devem ser encarados e passar por eles olhando para Cristo, tá certo? E ele vai dizer, olha,
quando você passar por alguns problemas ou por algumas situações adversas, olhe para os seus sentimentos, veja o que eles têm, o que eles estão refletindo. Será que você consegue passar por esses problemas com paz e alegria? Aquela paz que o pastor já vem falando aqui, que é uma paz que excede todo o entendimento, não é aquele negócio em que o mundo está caindo e eu estou em paz, estou sentado ali. Não quer dizer isso. Ele está dizendo que mesmo que eu passe por esses problemas, eu busco a minha paz e a minha alegria no Senhor. E aí ele vai dizendo para a gente aqui que há alguns princípios para isso. E o primeiro princípio, que é o princípio 15, aí do manual, ele vai chegar, ele vai falar a nível de sentimentos, claro, né? Ele diz assim, qual é o primeiro princípio que ele trata? Sentir-se maltratado indica um foco voltado para si mesmo e não para Jesus Cristo. Eu vou pedir que os irmãos nos ajudem aí com a leitura de Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, o que a gente percebe aqui é que tudo que eu tenho que fazer, e a gente tem um hábito muito ruim, né? De se sentir perseguido, né? Em algumas situações da nossa vida. Então ele está dizendo aqui pra gente, olha, quando eu me sinto maltratado, isso indica muito foco em mim. Aquela tipo de pessoa que fica todo o tempo com síndrome de perseguição, né? Às vezes nem é com ele, mas ele se sente perseguido, ele se sente acuado toda vez em algumas situações. Quando a palavra, nos 2 versículos que foram tratados aqui, ela vai nos dizer bastante ao contrário. Ela vai dizer pra gente, olha, tudo que vocês façam, ainda que passando por perseguições, vocês devem fazer de bom grado, vocês devem fazer como se fosse para o Senhor. Então esse sentimento, ou esse nível de sentimento em que tudo o que acontece no mundo é perseguição contra mim, isso não reflete, entendeu? Esse princípio que ele está dizendo aqui pra gente, que é pra gente olhar para Cristo, olhar pelo que ele passou, entendeu? E não se sentir todo o tempo perseguido. Porque quando eu me sinto todo o tempo perseguido, o que eu estou dizendo? Eu estou focando muito em mim e esquecendo muito de Cristo e por tudo que ele passou. Então, esse é um princípio básico para eu entender e afinar os meus sentimentos, não a mim, mas entender que mesmo passando por adversidades, eu tenho que o quê? Não é cantar música, nem ser fanfarrista, não tem a música lá, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Não é bem isso, tá? Mas, ao passar por situações adversas, nós não ficarmos todo o tempo com aquele vitimismo, né? Ah, porque isso acontece comigo? Puxa vida, essa pedra ela podia estar em outro lugar, mas fui eu que bati nessa bendita pedra, e a pedra agora está me perseguindo. Mas não olhar muito. Olhar e observar de quem realmente depende a minha vida, como ele fala aqui. Por que eu estou fazendo aquilo? E às vezes, que é o foco lá de Romanos, eu vou passar por situações difíceis. Eu vou passar por provações. Mas no momento em que eu passo por essas provações, como é que eu tenho encarado isso? Será que eu tenho me colocado numa posição de vítima todo o tempo? Quando muitas vezes aquela provação, a gente vai ver um pouco mais na frente, ela tem uma outra função na nossa vida, que é reconhecer e dar glória a Deus realmente nesse caso, porque aquilo está acontecendo e porque eu tenho um Deus a quem recorrer nessas situações. Então isso aqui ele vai falar desse princípio, justamente isso. Hoje nós temos muito assim, na nossa sociedade, essa abordagem de que tudo é perseguição a mim. E ainda que seja perseguição, como é que eu tenho passado e encarado essas situações? Esse é o primeiro princípio para a gente entender uma base bíblica para a mudança. Quando eu começo a olhar essas situações em que eu passo na minha vida e começo a reagir conforme o que a palavra me diz, eu vou entender que situações difíceis vão acontecer, provações vão acontecer, percalços vão estar diante de mim algumas vezes, mas que o meu foco tem que estar em conformidade a Cristo. E aí eu uso, e nós vamos conversar um pouco mais na frente, a palavra sempre para me alimentar com relação a isso. Há um próximo princípio, que é o princípio 16, que ele vai falar o seguinte:
com frequência, aquilo que você sente e a maneira pela qual avalia a si mesmo, os seus sentimentos e as suas circunstâncias de vida, indicam se você está vivendo para agradar a si mesmo ou a Deus. Pode ler. Gênesis. João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá, como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 15, 10 e 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então ele está dizendo, olha, como é que você tem avaliado, eu destaquei aqui algumas informações ali, ó. Como é que você avalia a você? Ele pergunta, como é que você avalia as circunstâncias da sua vida e como é que você avalia os seus sentimentos, né? E eu fiquei matutando e pensando um pouco nisso aí, né? E a gente normalmente tem olhado muito de uma forma egocêntrica muito para nós, esquecendo um pouco de avaliar o que tem ao nosso redor. O que está acontecendo ao nosso redor. E automaticamente isso, quando eu começo a fazer essas avaliações, eu tenho e preciso me perguntar se tudo isso na minha vida, nos meus sentimentos, nos meus relacionamentos, se eu tenho feito isso para agradar a Deus ou a mim mesmo. Se eu olho para o meu próximo com o intuito de agradar a Deus, ou se eu olho para o meu próximo com o intuito de me satisfazer. Se nos meus relacionamentos, nos relacionamentos que eu tenho o intuito de simplesmente agradar a mim mesmo, ou simplesmente se eu tenho a intenção de fazer o que Deus me manda, que é olhar para o meu próximo e amá-lo como Cristo nos amou, como foi tratado ontem no devocional, quem teve essa oportunidade de fazê-lo ontem, né? Acredito que todos aqui. Como é que eu tenho avaliado os meus sentimentos? Como é que eu tenho avaliado se eu estou com frequência agradando ou não a Deus? É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Olhe para os seus relacionamentos, olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor, perceba se você tem reagido conforme o que Cristo tem nos ensinado. Ou você tem atrelado a outros princípios, as reações e os relacionamentos que você tem tido. Eu fiquei um tempo pensando e disse quantas vezes na minha vida não havia ainda operado uma mudança e eu quis agradar a mim mesmo em algumas circunstâncias, em alguns relacionamentos. E isso, meus irmãos, tem muito a ver com a nossa vida. Por isso que esse material é bom, porque ele vai nos tratando na nossa convivência, nos nossos relacionamentos. Quantas vezes nós esquecemos de agradar a Cristo, esquecemos de agradar ao nosso Deus e acabamos querendo agradar simplesmente ao nosso coração, às nossas vontades. Não foi lido aqui, mas há um texto, para quem pôde fazer e ler todos os textos, que é o texto que é a passagem de Caim e Abel. Ele trata aqui, em que Abel quis agradar Caim, que matou Abel, quis agradar a si mesmo. Ele quis agradar ao coração dele, ele não quis agradar a Deus. E aí ele automaticamente sentiu inveja naquele relacionamento que ele tinha com o irmão dele, foi lá e acabou com a vida do irmão. Então, muitas vezes, nós não avaliamos como estão esses sentimentos que nos permeiam, e aí automaticamente nós não submetemos esses sentimentos à conformidade que ele sugere, que ele ordena aqui em Romanos, e aí nós começamos a agir com atitudes impensadas, com atitudes que muitas vezes ofendem, machucam, porque nós estamos pensando só em nós e esquecendo que aqui nós devemos agradar a Cristo. Esses são dois princípios que precisam ser muito bem avaliados na nossa vida para que a gente possa entender que os nossos sentimentos, eles precisam mudar. Mas eles precisam mudar usando a Bíblia como o nosso parâmetro, como a nossa régua. Ok?
ele vai dizer também que... Então nós vimos o primeiro nível, que é o nível dos sentimentos, para a gente poder entender um pouco o problema. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, a nível dos nossos sentimentos, estão relacionados com o que foi visto aqui, baseado nesses princípios, em que nós olhamos muito para nós, esquecemos muito do que Deus fez por nós, do que Cristo fez por nós, e automaticamente, na nossa vida, nas circunstâncias que nos rodeiam, e nos nossos relacionamentos, nós esquecemos um pouco disso. Mas há um segundo nível, que é o nível do agir. E ele fala que no nível do agir, ele vai demonstrar esse nível do agir, ele vai revelar o quanto eu sou fiel ao meu Deus, tá certo? E aí ele vai tratando o próximo princípio que ele vai falar, que é o princípio 17 que está aí. Se você der ouvidos à palavra de Deus e a praticar, você será abençoado, e a sua habilidade para discernir o bem e o mal aumentará. Vamos lá, Daniel, por favor. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Salmos 19:11. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. 1 João 3:22. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Hebreus 5:14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então ele vai tratar aqui, meus irmãos, e aí a gente começa a mergulhar realmente na mudança nas nossas atitudes. Ele vai trazer aqui a reflexão para o meu agir. E há uma palavra bem importante que é usada aqui, que é a fidelidade. Ele coloca ali no nível do agir que isso revela a extensão da minha fidelidade com Deus. O quanto tenho sido fiel a Deus. E um dos sinais, e aqui eu quero só abrir um parêntese aqui, isso aqui, meus irmãos, não tem a relação com performance. No sentido de que não é porque você conseguiu, e eu não estou dizendo que isso é menos importante, observem bem. Você já leu a Bíblia toda no primeiro semestre, agora já está fazendo a segunda leitura completa da Bíblia no segundo. Não é isso, tá bom? Mas ele está dizendo aqui, está dando sinais claros para nós, de que o meu agir, as minhas atitudes, elas vão refletir muito o quanto eu tenho sido fiel à palavra de Deus. Ou fiel a Deus. Quanto é que isso, gente, ficou falando assim um pouco ao meu coração, porque há umas palavras que ele usa que são bem interessantes. Ele diz, olha, se você der ouvidos, eu marquei aqui no meu esboço aqui, se você praticar, há uma consequência. Dê ouvido, pratique, você será abençoado. Tá certo? Olha só, você será abençoado, né? Ele está dizendo, olha, escute a palavra. Ouça a palavra. E depois que você ouvir a palavra, pratique a palavra. E com certeza você terá bênçãos para a sua vida. Né? É o que foi lido aqui. E logo em seguida, isso vai me ajudar também a eu começar a entender e discernir o quê? O que é bom do que é ruim. Do que agrada ao meu Deus e o que desagrada a Deus. Isso é um princípio que deve estar nos acompanhando todo o tempo. Ouça a palavra. Né? Pare um pouco para ouvir a palavra. Mas não adianta só ouvir a palavra. Pratique o que ela te ensina. E aí, logo em seguida, com a prática da palavra, você começa a discernir o que é bom e o que é mal, usando a palavra como parâmetro ou como régua. Isso é um princípio muito importante. E aí, automaticamente, a palavra praticar, ela vai fechar com o que é o título ali, que é a atitude. Eu pratico porque, ou tenho algumas atitudes, porque essas atitudes estão sendo discernidas à luz do que a palavra me ensina. E aí ele cita os textos de Josué, e vai citar, eu até marquei aqui, o texto de Tiago também, 1:25, para justamente mostrar para a gente que a gente precisa escutar o que é a palavra. Só que aí o que automaticamente muitos de nós caem na esparrela. Nós deixamos de ouvir a palavra e aí automaticamente, se eu não tenho contato, eu não consigo
praticá-la, né? E aí quando surgem aquelas situações em que eu preciso discernir se aquilo é bom ou ruim, eu acabo não sabendo para onde caminhar. Quantas coisas e quantas vezes na minha vida eu poderia ter evitado em que eu escolhi o mal em detrimento do bem se eu tivesse ouvido a palavra, praticado a palavra, para que as minhas atitudes não fossem feitas ou dadas ou tomadas aquelas decisões incorretas. Claro que na minha vida, e eu glorifico a Deus e dou graças a Deus por isso, Ele teve misericórdia em várias áreas da minha vida. Mesmo que as minhas atitudes e as minhas escolhas muitas vezes não foram escolhas tão boas. Por quê? Porque elas não estavam balizadas pela palavra de Deus. O manual ele vai fazer e vai nos mostrar que há uma base bíblica para que haja uma mudança na minha vida. E uma das bases bíblicas para que haja mudança na minha vida é que eu ouça a palavra. Mas não só ouvir a palavra. Eu preciso o quê? Praticar aquilo. Praticar a palavra. Antes de eu passar para o próximo princípio, há uma palavra no final aí do princípio que é muito interessante. Né? Aumentará. Vocês observaram isso aí? Aumenta, melhora, cresce. Quanto mais eu tenho contato com a palavra, quanto mais eu entendo a palavra, quanto mais eu pratico a palavra, a minha capacidade de discernir o bem do mal, ela o quê? Ela aumenta, ela cresce. Eu consigo ficar mais esperto para entender que aquilo pode ser uma cilada, né? Aquilo pode ser um lugar que me leve para um caminho tortuoso, que aquela talvez amizade me deixe em, como diz minha mãe tem uma expressão antiga, mas eu não sei se alguém aqui conhece. Se não conhecer, por favor, guarde já aí no seu dicionário de expressões antigas, que é papos de aranha. Né? Então ela diz que há situações em que nós colocamos que nós ficamos em papos de aranha. Depois faça uma pesquisa aí para descobrir o que são os papos de aranha. Não é conversa, é papo mesmo, né? Como tem, né? Então, depois procurem, anotem aí papos de aranha. Então, muitas vezes eu não tendo esse contato com a palavra, eu não praticando a palavra, eu não escutando, eu não dando ouvidos à palavra, eu fico numa situação difícil, né? Para não usar papos de aranha, né? Numa situação complicada. Então aqui há um chamamento aqui para nós e é uma pergunta direta. Será que eu tenho escutado o que a palavra tem me dito? Ou eu tenho simplesmente diuturnamente olhado para a minha Bíblia, tido muito contato? Porque, meus irmãos, não tem como. É fato. Se você não lê a Bíblia com o intuito de sorver dela tudo que ela tem para mim, dificilmente você conseguirá aumentar a sua habilidade para discernir o bem e o mal. Mas ele avança no nível do agir. Ele vai nos falar no próximo princípio, que é: se você não se tornar um praticante da palavra, você estará enganando a si mesmo. Tiago. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Então, tudo que eu acabei de falar, Tiago só vai ou melhor, Tiago ratifica o que está sendo falado aqui por nós. Se você não é um praticante, você se engana. É isso que ele está dizendo. Olha, você dá uma olhadinha, e é isso que ele fala com relação ao espelho ali. Você olha e é como se você lesse aquilo e com 2 minutos você já esquecesse. Entendeu? Quando você não pratica, você precisa praticar a palavra. E aí quando você não pratica a palavra e você se engana acreditando que fazendo só uma expressão que a gente conhece muito, aquela meia boca ali, né, aquele mais ou menos, você se engana achando que está praticando a palavra. E aí ele complementa, mostrando a sua falta de amor ao Senhor. João
14, 23 e 24, acredito que está aí. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Meus irmãos, é bem fácil chegar à conclusão de que se você não pratica a palavra, você não ama a Deus. Com esse texto. Eu não preciso ir longe, é isso que ele está dizendo. Na verdade, é isso que ele está falando. João está deixando muito claro. Se você não pratica a palavra, você se engana. Porque você deveria praticá-la. Até mesmo porque quando você pratica, você começa a discernir e ter habilidade para olhar o bem e o mal e dizer isso é ruim, isso é bom. Tá certo? E a partir do momento que você não pratica a palavra também, você pode estar se enganando. Quando você só faz ou eu só faço, mais ou menos. Mas aí há uma sentença. Há uma condição mais pesada para o cristão. E qual é essa condição? Quando eu não pratico a palavra, eu estou dando sinais claros de que eu não amo a Deus. E aqui é um ponto onde a gente pode perceber bem que o amor é atitude, né? Porque se eu perguntar usar palavras do nosso pastor, pro Sinfrônio, né? Para não fulanizar os irmãos, né? Pro Sinfrônio, você ama a Deus? Aí o Sinfrônio fala, olha, eu amo a Deus. É Sinfrônio que ele usa? Né? O Sinfrônio lá da Escandinávia. Sinfrônio, Escandinávia, você ama a Deus? Aí o cara de bate pronto ele responde, não, senhor, eu amo a Deus. Mas as atitudes, né? A forma como ele se relaciona com esse Deus, que é um Deus pessoal, elas não refletem amor. Elas não refletem amor. E isso é muito perigoso para o cristão. É muito perigoso para o cristão. O nosso amor a Deus, ele vai refletir em nós uma sede pela palavra dele. Uma vontade de ouvir a palavra dele e principalmente de praticá-la. Então aqui é isso que ele está dizendo, olha, vocês não amam a Deus, porque vocês não estão escutando o que ele tem dito para vocês. Vocês não estão praticando o que ele tem ensinado. Né? Então o manual ele vai nos mostrar que há uma mudança na vida do cristão, haja vista ele começa a ter contato com a palavra, e essa mudança o leva a amar mais a Cristo e se aproximar mais da palavra dele. Não pode acontecer o contrário. Porque senão não é reflexo do amor. É um reflexo de quem não está muito interessado. Né? De quem não está muito interessado. E aí ele avança, ele diz, colocando a si mesmo sob a disciplina corretiva dele. Eu acredito que tem algum texto aí. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então ele está dizendo para nós, olha, quando eu não pratico a palavra, porque eu não escuto a palavra, eu estou dando sinais claros de que eu não amo o Senhor, e por dar sinais claros de que a minha atitude não é uma atitude de amor, eu vou me colocar em possibilidade de disciplina. Porque eu estou dizendo, olha, eu não amo a Cristo, então, tudo bem, então Deus, então você vai se colocar em situação de disciplina. Né? E é isso que ele está falando aqui. Em muitas condições você vai estar sob disciplina, não porque Deus não lhe ama, mas porque Ele lhe ama, Ele lhe disciplina. Né? Se perguntar aqui para os pais, com certeza todos amam seus filhos. Mas tem situações em que a minha filha ela merece disciplina. Né? Então a gente coloca ela ali para passar por disciplina, porque eu a amo. Né? Então acontece a mesma coisa conosco. Então ele está dizendo, olha, você não está demonstrando amor à palavra. E você está se colocando em situações de que você muitas vezes precisa ser disciplinado. Tá certo? E aí ele conclui aqui o princípio 18 dizendo, e negando a realidade da vida de Cristo que há em você. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus com quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça.
Ele está dizendo, olha, aqui, gente, acompanha um pouco a dinâmica que o pastor falou na semana passada, mas é mais ou menos o que acontece conosco. Você não pratica a palavra, você não escuta a palavra, aí automaticamente você dá sinais claros que porque não praticar, não escutar a palavra, você está dizendo, olha, eu não tenho um amor tão grande a Deus que possa me fazer buscá-lo através da palavra e obedecê-lo. E aí automaticamente quando eu digo, olha, meu amor não é tão grande, Deus vai dizer, olha, então você está se colocando sob disciplina. E quando eu não dou demonstrações de que eu preciso depender da palavra, eu estou fazendo o contrário do que a palavra está dizendo. Ao invés de eu tirar o meu corpo ou submetê-lo a condições de pecado, eu acabo cada vez mais me afundando nessa situação. Então vocês observam aqui, meus irmãos, que as nossas atitudes, que é o nível do agir que ele está tratando aqui na nossa vida, que ele está tratando, ele é muito sério. É muito sério, porque eu me distancio da palavra, eu me esqueço da palavra, me esqueço de viver a palavra e automaticamente eu nego a existência de Cristo, a realidade da vida de Cristo em mim, e aí eu me afundo numa vida, quem sabe, dissoluta. Tá? Então isso aqui a gente tem que ter muita atenção com essa situação. Mas o estudo ele avança, eu sempre falo, né? Mas o estudo avança e ele passa para o próximo princípio. Desculpa, eu acho que é o próximo nível, né? O próximo nível que é o nível do coração, que é o nível onde ele vai falar que o nível do coração ele é parcialmente revelado por seus pensamentos, palavras e as suas atitudes, né? Então, o primeiro princípio que ele trata é o seguinte. O homem não é capaz de compreender plenamente o coração. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E, portanto, né, já que há uma dependência do coração, portanto, a palavra é um instrumento adequado para discernir o nível do coração em cada problema. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então ele tá apontando o princípio 19, meus irmãos. Eu fiz essa inferência aqui, essa leitura. Ele aponta muito para os outros 2 princípios anteriores. Ele está dizendo, olha, o coração de vocês, ninguém conhece, nós não conhecemos o nosso coração completamente. A única forma de você discernir se o seu coração é um instrumento, ou melhor, adequado para saber qual é o nível da influência do seu coração naqueles problemas em que você se envolve, naqueles pecados em que você se envolve, é através da palavra. Então, esse princípio ele está diretamente ligado ao princípio 17 e 18. Quanto eu tenho me envolvido com a palavra, quanto eu tenho me mergulhado em fazer a vontade de Deus, baseado no que a palavra tem me dito, vai dizer como é que está o meu coração. Ela vai servir, a palavra, para discernir qual é o nível do meu coração. Porque eu mesmo, se for escutá-lo, eu provavelmente vou fazer sempre o que não agrada a Deus. Quando eu escuto o meu coração, né? A gente às vezes observa e brinca, não, olha, segue o teu coração, né? Tem muito, não, vai pelo teu coração, né? Mas o coração aqui nesse ponto, ele tem que estar balizado pela palavra. Porque senão, nós vamos incorrer nesse problema. Em que como eu não conheço não está revelado a mim tudo o que pode acontecer mediante só os sentimentos que eu tenho no meu coração, né? Nós podemos incorrer em situações de mal, de risco para mim, de pecado, inclusive, né? Quando eu escuto somente o meu coração e não escuto a palavra. E ele continua, a sua reação aos problemas deve ser independente de pessoas, circunstâncias ou coisas materiais. O seu agir, que são pensamentos, palavras e ações, em qualquer situação, é usado por Deus para revelar a condição do seu coração. Lucas 6:45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, gente, aqui é bíblico, mas já se tornou até um provérbio, né? Assim, eu digo provérbio popular, pessoal, olha, a boca fala do que está cheio o coração, né? A gente escuta bastante isso.
Né? Mas aqui a atenção que ele chama a nós aqui é justamente porque o meu agir vai estar refletindo bem o que há no meu coração. Quais são os pensamentos que eu tenho nutrido? Quais são as palavras que eu tenho dito? Quais são as ações que eu tenho? Quais atitudes eu tenho tomado? E essa pergunta aqui, meus irmãos, ela é muito pertinente porque a palavra nos diz claramente, né? Do que você está enchendo o seu coração? Qual é o tesouro aonde você tem buscado para encher o seu coração? As suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos, eles têm refletido o que a palavra lhe diz, o que a palavra lhe ensina ou não? Então, assim, isso é um princípio que deve ser muito observado, né? E aqui a gente pode perguntar o que tem saído do seu coração, né? Puxa, o que tem saído do meu coração? Né? Como tem sido as minhas atitudes? E aí essa pergunta, eu me fiz a pergunta, eu disse, puxa, o que tem saído do meu coração? E aí automaticamente, à luz de Lucas 6,45, a resposta veio para mim, né? O que tem entrado. Né? O que tem entrado. Porque com o que entra, automaticamente é o que ele está dizendo aqui, a gente tem a tendência de discernir o bem do mal, na verdade, com a palavra, e assim, é para ser assim, a gente sabe que muitas vezes a gente não reage dessa forma, mas o certo é que ele está dizendo, olha, enche o seu coração com coisas boas, porque as suas reações, os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações, elas vão corresponder a isso. Quando nós não temos enchido o nosso coração com coisas boas, quase sempre as nossas reações, os nossos pensamentos diante das circunstâncias, né, diante das pessoas, diante dos relacionamentos, elas não têm sido boas reações. Então, meus irmãos, esse é um princípio, pelo menos assim, eu lendo a lição, eu fiquei assim, parei assim, diante dele e comecei a me questionar. Né? Como é que têm sido as minhas reações diante de tantas adversidades? Será que eu tenho praguejado, né? Será que eu tenho colocado aquilo lá na conta de Deus? Ou eu tenho, com o meu coração cheio da palavra que ele está dizendo aqui, como é que eu venho reagir? Com gratidão, sabendo que meu Deus é um Deus bom, é um Deus justo. E isso aqui tem muito a ver com os nossos relacionamentos, né? Como é que a gente responde, como é que a gente se porta diante de algumas situações. Tem muito a ver com o que nós temos na nossa vida cotidiana tido contato, né? Com que tipo de material, com que tipo de literatura, com que tipo de programa, né? Inclusive de televisão que a gente assiste, né? O que tipo de filme eu tenho me dedicado a olhar, que tipo de relacionamentos eu tenho me envolvido, como eu tenho, quais são as minhas atitudes com relação ao meu cônjuge, aos meus pais, né? Aquela pessoa, quem sabe, que eu estou pretendendo casar. Tudo isso aqui, meus irmãos, tem muita relação com isso. Por quê? Porque as minhas atitudes, elas vão ser reflexo do que eu tenho colocado dentro do meu coração. E a palavra ali, Lucas é sábio demais, quando ele vai dizer para nós, olha, você tem tesouros que você pode colocar. E esses tesouros que você tem, eles vão influenciar muito, muito mesmo, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações. Né? Aqui na igreja, sempre que a gente conversa, tanto com o pastor, contra alguns outros irmãos, a gente tem sempre falado que as nossas atitudes, há algumas resoluções, algumas decisões que nós precisamos tomar, e essas resoluções, essas decisões, não para medir performance, eu sempre gosto de falar isso, mas para que a gente possa estar se avaliando se eu tenho crescido ou não em determinadas áreas da minha vida. Então essas resoluções que nós tomamos quando nós fazemos um devocional, ou quando nós escutamos, quem sabe, uma pregação, ou quando nós fazemos um estudo como esse aqui, é que se eu percebo se aquelas áreas da minha vida elas têm melhorado, ou se elas têm piorado, ou se elas continuam estáveis. Né? Então, quando eu começo a observar se aquelas reações que eu tenho são as mesmas reações que eu tinha antes de que Cristo me encontrasse, será que eu tenho tido mudança na minha vida? Será que eu estou realmente enchendo com o meu coração de coisas boas?
Se as minhas reações, se as minhas atitudes, se os meus pensamentos ainda são os mesmos de antes? Isso aqui é para a gente assim, parar um bom tempo e refletir. Né? Parar um bom tempo e refletir. E aí ele continua, tá bom? A parte 2 aí, desculpa, a sua esperança em meio às provações. E ele vai continuar falando dos princípios, né? E o princípio 20 que ele fala aqui, aqueles que estão em Cristo não estão sujeitos ao poder e à penalidade do pecado. Romanos 6, 7, 14, 18 e 23. Romanos 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado o pecado. O texto que o Esdras leu, ele leu 6 e 7, ele vai do 14, ele vai do 18, ele vai do 23. Eu fiz um exercício, quando eu passei por essa passagem, e eu fui fazendo uma leitura ao contrário. Eu vim do 23, depois eu fui para o 18, depois eu fui para o 14, aí eu li o 7 e o 6. A ordem aqui, ele está dizendo, olha, Cristo já tirou vocês da escravidão do pecado, né? E aí ele vai evoluindo no texto, e aí ele vai mostrando a nós da onde nós estávamos, ao contrário, né? Da onde nós viemos para onde nós estamos hoje. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Então, a minha esperança em meio às provações, que é isso que ele está dizendo no título aí, é justamente essa. É que eu não sou mais escravo do pecado. Os outros textos vão dizer muito claramente isso. Que antes nós éramos escravos disso e hoje nós não somos mais. E aqui ninguém está dizendo que a partir do momento que Cristo lhe encontra e você observa que Ele é a coisa mais importante dessa vida, você não vai mais pecar. Mas você não é mais escravo daquilo. Por quê? Porque Cristo já pagou tudo que era necessário. E aí ele vai dizendo, olha, nos outros textos ele vai dizendo, olha, você era escravo, mas agora você não é mais, você estava debaixo da lei, agora você tem a graça de Cristo sobre a sua vida, entendeu? E por conta de tudo isso você não é mais escravo. E aí eu sempre me pego pensando nos escravos mesmo, né? Não só os escravos com relação aos escravos negros que vieram da África para vários países, como os israelitas foram escravos também. Né, estavam sob o jugo de uma outra nação um ponto, eu lendo um livro alguns anos atrás, isso me chamou muita atenção, quando ele dizia que o escravo, e eu sempre reflito nisso na minha mente, sempre vem, ele não tem vontade. Né? E aí eu fiquei pensando, cara, isso é muito, muito sério. Né? Ele não tem vontade. Eu sempre dou esse exemplo, eu acredito que os irmãos já escutaram, eu dando esse exemplo aqui, mas eu vou repetir para aqueles que não escutaram. O escravo ele não tem vontade. Então eu assim, abrindo um parêntese aqui, eu gosto muito de uma fruta típica lá da minha terra, que é o cupuaçu, né? Uma fruta que dá bastante lá, e aí há um creme de cupuaçu que é uma delícia, né? Só que assim, normalmente eu tenho mais contato com esse mousse de cupuaçu lá, quando eu estou por lá. Mas há uma conterrânea minha, que veio comigo no mesmo barco, que veio de lá, e aí ele veio subindo o rio, e aí a gente chegou em Manaus, e aí de Manaus chegamos em Boa Vista, e ela sempre faz esse creme de cupuaçu. E quando eu tenho vontade de comê-lo, né, eu peço a ela, olha, eu estou com vontade, e eu queria comer esse creme de cupuaçu. E aí ela vai lá com todo amor, todo carinho, e faz um creme maravilhoso de cupuaçu para mim. Eu tive vontade. E aí eu expressei a minha vontade a ela e ela, né, fez o creme. O escravo, meu irmão, ele não tem vontade. Se ele sentir fome, ele só vai comer a hora que o dono dele der a comida para ele. Ele não tem vontade. E aí ele está dizendo, olha, vocês não são mais escravos do pecado. O pecado todo foi selado lá, né, na cruz de Cristo. E você não deve mais viver na dependência do pecado. Então está dizendo aqui, olha, um princípio para que a gente possa pensar muito o pecado não tem mais poder sobre nós. Tá certo? Nós ainda vamos, muitas vezes, ser solapados por ele. Mas lembrem sempre disso. A nossa vontade não é mais escrava do pecado.
E o estudo ele vai evoluir para dizer a nós que nós temos um ajudador, nós temos um advogado quando nós estivermos diante disso. Então, aqueles que estão em Cristo não estão sujeitos ao poder e à penalidade do pecado. Nós não temos mais a pena pelo pecado que nós cometemos. Essa pena foi o quê? Foi colocada lá na cruz, inclusive foi carimbada lá e disse que está tudo consumado, né? Naquela nota que era nossa e Cristo pagou. Tá certo? Então, nós não somos mais escravos. Por isso é que nós não devemos viver na dependência do pecado. Tá certo? Mas viver uma nova vida, como foi falado aqui, porque Cristo já levou todos os pecados sobre ele, né? As consequências ainda são suscetíveis à nossa vida. O próximo princípio que ele fala é: Deus não permitirá que um crente seja provado, e era isso que eu estava falando, ou tentado além do que pode suportar. Ele lhe dá graça e força para suportar as provações e resistir a cada tentação sem precisar pecar. Eu acredito que foi 1 Coríntios aí, né? Não sei. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, não tem nem muito o que a gente... não precisa nem explicar tanta coisa aí. Né? Quando você estiver diante do pecado, ou o pecado bater a porta, né? Ou incomodar, busque a Deus. Porque Ele nunca trouxe tentação ao ponto de que você não pudesse suportar e tivesse ceder, que é normalmente aquela desculpa, né? A carne é fraca, né? Então, não tem isso aqui. Tá bom? Não tem a desculpa da carne é fraca. Tá certo? O que tem é uma vida submissa à palavra, balizada pela palavra, em que o parâmetro das decisões é discernido através da palavra, e aí automaticamente eu aumento esse meu parâmetro para discernir, e quando eu estiver diante do bem e do mal, eu escolho escutar o que a palavra me ensina. Mas eu só vou ter esse discernimento a partir do momento que eu tenho contato com ela. Quando eu paro para ouvir, eu paro para entender, e eu tenho um coração submisso para obedecer. Então as tentações elas virão, as provações também, mas nós temos que lembrar sempre que o nosso Deus nos deu condições para escaparmos dessas tentações. Princípio 22. O nosso Senhor Jesus Cristo concederá misericórdia e proverá graça para ajudá-lo em cada necessidade. Ele intercede continuamente por você diante de Deus Pai, como seu advogado, e entende plenamente as suas fraquezas. Hebreus 2:18. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, está bem claro aí que o nosso Senhor, Ele sabe pelo que nós passamos, Ele tem plena consciência do que nós, sobre as situações em que nós nos encontramos. No entanto, Ele diz: olha, eu estou aqui e eu posso nos ajudar quando vocês estiverem passando por isso, porque eu passei por essas situações aí, né, e venci, e eu posso ajudá-los a vencer também. E eu acho muito bom esse papel, que ele é o nosso advogado, né? Eu acho legal isso aí, né? Ele é o nosso advogado, né? Ele é quem intercede junto a Deus Pai. Então, tem sim aí, né? Nós temos um advogado, né? Que está lá com Deus, pedindo por nós quando nós passamos por essas situações. No princípio 23, ele destaca: tribulações e provações contribuirão para desenvolvê-lo e amadurecê-lo em Cristo, se você responder como Deus quer. Tiago 1:2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, gente, tribulação e provação, ela vem para que nós possamos amadurecer como cristãos. Ela não tem outra, não tem outra função na vida do cristão. Quando nós passarmos por provações, quando nós passarmos por situações de tribulação, é aquela hora em que nós vamos ser testados para ver quanto de maturidade nós estamos desenvolvendo.
tá certo? Então, naquelas situações em que você passa por tribulação, em que você passa por provação, com certeza, eu acredito que Deus está dando a oportunidade de nós amadurecermos como cristãos. Não é outra motivação, não. Então, quando você estiver passando por essas situações, a gente tem que observar o que está sendo falado em Tiago sobre isso. Que isso vai vamos usar a expressão, né? Vai engrossar, na terra a gente fala, vai engrossar o teu couro, né? Cristão, né? Vai fazer com que você fique mais maduro, né? Não falar duro, né? Eu falo maduro, né? Mais maduro, né? Que você esteja com um desenvolvimento melhor da sua vida cristã. Então, não se preocupe, provações e tribulações todos nós iremos passar, tá bom? Deus nunca tem visto mal, pelo contrário, tá certo? Os planos divinos com relação a você são para o bem. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deuteronômio 8:2. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Salmo 145:17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. Então, meus irmãos, Deus nunca tem visto o mal, pelo contrário. Então, essas provações, essas situações que acontecem muitas vezes nas nossas vidas, elas justamente têm a função de que nós possamos amadurecer e reconhecer Deus na nossa vida, que aquilo que tem sido feito é para que a gente possa crescer. É que aqueles planos que têm sido traçados por Deus nós não conhecemos. E o exemplo que é dado com o versículo que foi lido é a vida de José, né? Então, assim, não vamos contar aqui, mas nós sabemos o que aconteceu ali. E no final de tudo, Deus tinha um plano que estava sobre tudo aquilo e que foi concluído segundo a vontade dele. Então, olharmos para a nossa vida muitas vezes e acharmos que Deus tem a intenção de fazer mal a nós, pelo contrário, nós temos que olhar e ver que muitas vezes as provações, as situações, dificuldades, inclusive o mal que está acontecendo, é para que nós possamos cada vez mais dar glória a Ele. Por quê? Porque Ele tem dado condições a nós de que o nosso amadurecimento cristão, a gente possa olhar e dizer, não, a minha expectativa ou a minha espera não está relacionada às coisas que estão acontecendo comigo aqui, nem essas circunstâncias, mas ao que Deus já fez por mim, muito mais do que Ele vai fazer e o que Ele está fazendo na minha vida. Então isso aqui é um princípio de extrema importância na vida do cristão, porque nós temos hoje muitas iniciativas no meio evangélico que justamente nos levam a ter uma outra visão, né? E aí eles terceirizam esses acontecimentos, né? Eles terceirizam esses acontecimentos na conta de algum pecado, na conta de do próprio Satanás. Então há algumas coisas que acontecem na nossa vida justamente para que a gente possa amadurecer como cristão, né? E não terceirizar, né? Não, você está com uma determinada situação porque você tomou determinada atitude. Não é bem assim, tá certo? Algumas coisas que vão acontecer na nossa vida como cristão para que nós possamos amadurecer. Versículo 24. Então vocês observam que eu comentava que esse material é um material muito bom, né? Se vocês têm como assim, olhado comumente esse material, ele vai nos dando assim, base bíblica, que é inclusive o tema aqui, para que a gente possa realmente ter uma mudança de vida. O versículo 24 vai dizer o seguinte: a paz e a alegria de Deus estão disponíveis ao crente, independentemente de outras pessoas, bens materiais ou circunstâncias. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não andou como o mundo a dar. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Romanos 14:7. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então ele está justamente pedindo para nós olharmos a paz, que não é a paz que está ligada a pessoas, bens materiais ou circunstâncias, tá bom? Nós vamos amar as pessoas, né? Eu não posso falar aqui
que, como estamos no meio de cristãos, né, nós vamos amar as pessoas, né, não odiá-las, né. A ideia é que nós também venhamos a buscar ter conforto, ter alguns bens materiais, né, e claro que nós gostamos e temos a intenção de estar em circunstâncias boas de temperatura, pressão, né, tudo ocorrendo conforme a gente tem planejado para as nossas vidas, né. Então, o que a gente quer? A gente não busca, pelo menos eu, né, vou falar de mim, eu não busco passar por situações difíceis, né. Não é o normal, né. Tipo o Max, né. O Max aqui, que é o nosso irmão, um bom irmão para a gente dar um bom exemplo, né. Ele me convida, né, para a gente ir andar na BR, é um 74, né? A nossa aqui é um 74. Meio-dia descalço, né? No sol de Boa Vista. Eu disse, não, Sérgio, vamos lá. Olha, tem uma... Eu digo, pô, Max, estou contigo, vou para lá andar contigo na BR, no sol. O que eu estou querendo dizer aqui? Não é a nossa tendência querer o nosso mal, né? Que vai causar problema no meu pé hoje, né? E já andou muito no asfalto, mas hoje já anda mais de sandália, então vai dar bolha e tal. Então são coisas que nós não buscamos. Circunstâncias adversas na nossa vida, pelo menos eu não, né? Não faço isso. Mas, meus irmãos, se as circunstâncias adversas surgirem nas nossas vidas, nós não temos como reagir senão buscando a paz de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, é esse princípio que ele está colocando aqui para nós. Entendeu? E que a nossa paz também não dependa das pessoas. Das pessoas, porque também eu vou ter problema. E muito menos que a nossa paz dependa dos bens materiais, né? Ah, Deus o livre, não tem mais carro. E agora? Acabou a minha paz, eu não consigo pegar um ônibus mais. Né? E por isso agora eu vou viver chutando o vento. A sua paz estava atrelada a isso. Por isso você agora não tem mais paz e vive uma vida de pura murmuração. Eu estou falando aqui de exemplos específicos para entender que a nossa paz, a paz que excede todo entendimento, essa paz que ele nos dá, como diz aqui, que não é a paz que o mundo dá, ela não tem relação com isso, mas é uma paz que vem de estar em Deus, estar satisfeito com o que Deus tem feito a nós. Né? E quantas vezes nós em meio às provações, em meio às tribulações, nós perdemos a nossa paz. Então são coisas que nós não devemos lembrar, justamente porque a palavra nos diz ao contrário. Né? A paz e a alegria de Deus estão disponíveis ao crente, independente dessas outras coisas. Independente dessas outras coisas, eu tenho paz, eu tenho alegria. Bom? Max, vamos lá. Amanhã está marcado. Princípio 25. Somente Deus pode transformar as pessoas. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então aqui, meus irmãos, somente Deus pode transformar as pessoas. O que a gente pode fazer é compartilhar a palavra, orar, né? Convidar, mas a obra quem faz é o Espírito. A obra que opera é o Espírito. Nosso papel nisso tudo é contribuir para o nosso testemunho. Não é como insistência nossa, né? Ou baseado no que nós possamos vir a fazer, mas é baseado no que o Espírito Santo tem preparado para cada um. Então não se coloque no papel de convencer as pessoas. Se coloque no papel que a Bíblia diz como missão bem direta a nós, compartilhar o que chegou a você, tá certo? Quem vai ter quem tem a função de transformar, como ele coloca aqui, é Deus. Portanto, você não é responsável por mudá-los. Então você não é responsável por mudá-los. Mas ele coloca um outro ponto aqui que é muito importante. Você responde perante Deus apenas pelo próprio agir. Vamos lá. Jeremias 17:3. Eu sou o Senhor que sou no coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Mateus 16:27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. 1 Pedro 1:17.
Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada do tempo de vocês. Por fazer a sua parte para viver em paz com os outros. Marcos 11:25. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai celestial perdoe os seus pecados. Romanos 14:9. Com esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Então vamos lá, vamos avançar. Aqui não tem muito o que tratar, não. É um princípio muito claro a nós. O princípio 26 vai falar: quando você confessa os seus pecados, Deus lhe concede perdão e o purifica. 1 João 9, né? Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, é muito claro aí a nós. Eu vou parar rapidinho aqui para fazer uma observação. Nós temos muito, pelo menos eu tenho tentado trabalhar isso na minha vida com uma certa disciplina. Nós temos muito a tendência de orar, a gente ora sempre agradecendo, né? A gente coloca as nossas petições, nossos pedidos diante de Deus, mas é uma coisa que não é muito incentivado, mas a palavra é o maior incentivo a nós, então ela está dizendo aqui claramente: nós precisamos orar confessando nossos pecados, né? Porque nós pecamos. Então, isso é um ponto muito importante na vida do cristão. Se eu peco, eu devo confessar o meu pecado a Deus. Né? E há algumas situações que eu preciso tratar com uma outra pessoa, mas aqui especificamente está dizendo: se você confessar o seu pecado, Deus lhe concede perdão. Então, naquele tempo que você tem com Deus, eu acredito, você precisa levar pecados a serem confessados, pecados à cruz de Cristo, para que haja o perdão. Inclusive, há um irmão que diz: qual foi a última vez que você confessou um pecado, chorou por causa dele? Né? Não que isso seja condição para a confissão, mas para que a gente olhe para dentro de nós e perceba que há pecados em que nós incorremos e que nós esquecemos de confessar a Deus, e que é necessário. Né? Então, no nosso tempo de oração, naquele tempo que nós temos com Deus, é importante nós reservarmos um tempo para que nós estejamos pedindo perdão e confessando alguns pecados que cometemos. Né? Então, aqui é uma coisa que é preciso ser lembrado, tá bom? Então, nós podemos observar os dois pontos aí, que é a esperança em meio às provações, e nós entendemos qual é o problema para que haja uma mudança bíblica. E aí ele vem trazer a nós, no outro ponto, no outro tópico, os 3 níveis de cada problema, que é o nível do sentimento, o nível do coração e o nível do agir, né? Então, como é que a gente vai encarar esses 3 níveis? E ele coloca: embora você possa estar ciente dos seus problemas apenas em 1 ou 2 níveis, todos os problemas possuem 3 níveis: sentimentos, ação e coração. Geralmente você percebe os problemas apenas nos níveis do sentir e do agir, visto que com frequência você não compreende plena extensão dos seus problemas. É importante examinar as suas percepções à luz da palavra de Deus. Alguns versículos que foram baseados aí. Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, que é contrário à carne, eles são em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então aí a gente passou pela exposição de Gálatas aí, e a exposição de Gálatas foi muito clara, né? Há uma luta dicotômica entre nós, entre a carne e o Espírito, tá certo? E é isso que ele está falando aqui: olha, você precisa observar os seus problemas, examinar os seus problemas à luz da palavra. E como são 3 níveis, lembrando o nível do sentimento, o nível do agir e o nível do coração, a gente vai conversar um pouco aqui sobre o nível do sentimento, tá bom? Então, os sentimentos abrangem uma ampla verdade, uma ampla variedade de emoções, e não refletem sempre com a precisão a condição do seu coração. Alguns sentimentos desagradáveis podem ser resultado de pecados cometidos nos níveis de agir e do coração, a semelhança do que Davi experimentou em Salmo 38, 3-10. Não é um texto longo, mas é importante para a gente ter uma ideia do nível do sentimento aí desse ponto lá. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas se afogam, são como um fardo pesado e insuportável.
Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Então, meus irmãos, sentir algumas coisas desagradáveis pode ser reflexo de algum pecado. Aqui ele faz uma descrição do que Davi falou, que Davi escreveu aí, mas pode ser reflexo de algum pecado. Então, assim, a gente tem que estar muito observando como estão os meus sentimentos. Já no ponto B ele fala, a semelhança do povo de Israel, você pode às vezes estar alegre ou exultante como resultado da prática de ações injustas. Que desagradam a Deus e prejudicam os outros. Êxodo 32, 2 a 6. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Êxodo 32, 17 e 19. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as armas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Bom, meus irmãos, é muito claro o que aconteceu. Qual é o sentimento do povo? Eles estavam bem alegres, bem alegrinhos, né? Mas, em compensação, a atitude deles foi uma atitude totalmente pecaminosa. Então, o sentimento ali, naquela situação, ele não refletia não refletia nada do que realmente era para ser feito. Então, eles achavam que estavam fazendo tudo certo, eles sentiam isso. Mas, em compensação, eles estavam indo totalmente ao contrário do que Deus tinha falado para eles. Então, nós precisamos ter muito cuidado com os nossos sentimentos nessa situação. Porque a gente acha que está fazendo tudo muito certo, está muito exultante, principalmente quando a gente tem algumas bênçãos, que vêm à nossa vida, que nós acreditamos que são bênçãos, que vem aquela oportunidade, que a gente acha que a gente está tão alegre, na verdade ela não veio de uma forma tão correta conforme a palavra nos indica. Então ele coloca aqui, portanto, os sentimentos podem ou não indicar com fidelidade se você está vivendo para agradar a si mesmo ou a Deus. O povo estava muito satisfeito, mas em compensação Deus estava sendo desobedecido. Eles estavam muito alegres com o que eles estavam fazendo, inclusive estavam festejando, mas a atitude deles não era uma atitude que agradava a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos sentimentos. Todavia, no ponto C, ainda aí no primeiro tópico, todavia os sentimentos não devem ser desprezados ao lidarmos com os problemas. Sentimentos fortes podem ser uma das primeiras indicações de que existe um problema na sua vida, conforme mostram alguns exemplos das Escrituras. Gênesis 4:5. Mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Lucas 10:41. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Então aqui, meus irmãos, havia um sentimento, eu até marquei aqui no coração de Marta, Ela estava meio chateada aqui, a Marta. Mas ela achava que aquele sentimento dela seria, inclusive, reforçado por Deus. Não, Maria, vai ajudar tua irmã. E era o contrário, o sentimento da Marta só estava revelando, e aqui eu vou avançar, não sei o que ela estava sentindo, mas talvez ela estava com uma certa invejazinha da irmã dela,
ela estava meio chateada porque a irmã dela estava lá só sentada, escutando a Cristo, enquanto ela estava envolvida com outras coisas. Então, aqui, o sentimento, ele pode dar muitos sinais de que existe algum problema. Da mesma forma na vida de Caim, como ele coloca aqui, que ele invejou o irmão dele, e aí automaticamente descambou naquela situação lá da morte de Abel, tá certo? Então vamos ter muita atenção com os nossos sentimentos, é isso que ele está dizendo aqui, porque eles podem ser reflexo de algo que não agrada ao nosso Deus. E eles, gente, não esquecendo do que a lição nos sugere, que existe no campo do agir, no campo do coração e no campo dos sentimentos, a necessidade de uma mudança. E essa mudança, ela parte e ela está baseada onde? Na palavra. É isso aqui que ele está dizendo para a gente, entendeu? Se você parte da palavra, você dificilmente desenvolverá esses sentimentos, entende? Mas se esses sentimentos existem, como esses sentimentos que são descritos aqui, ligue um sinal de alerta, porque você talvez não esteja tão antenado com o que a palavra está ensinando. Então, o primeiro ponto que ele fala, que é o nível do coração, que é o nível dos sentimentos, ele precisa ser observado. O segundo ponto que ele sempre traga, que eu separei aqui no slide, é o nível do agir. Os seus problemas também envolvem pensamentos, palavras e ações, que é o que ele fala com relação ao nível do agir. Tem alguns textos aí. Gálatas 19:21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não andarão ao reino de Deus. Então, no nível do agir, é bem mais fácil a gente perceber e, inclusive, desenvolver, né? Porque ali eu já estou na parte das palavras, das atitudes, de como eu me porto. Então, e aí ele destaca, ele faz um quadro aí, eu transportei o quadro para cá, tá? Está um pouco pequeno, mas eu acho que dá para a gente olhar. Então, ali ele divide em vida egocêntrica e o agir egocêntrico. Então, quando eu penso só em mim, e aí quando eu penso em mim, em algumas áreas ali, eu acabo agindo de forma egocêntrica. Quando eu sou arrogante, diz, olha, normalmente quando a pessoa é arrogante, ela é super crítica, ela fala palavras duras, né? Então eu estou com atitude de arrogância. Quando eu tenho a atitude de enganar, normalmente quem engana mente, manipula, né? Ele coloca lá imoralidade, que vai dizer, olha, normalmente quando você desenvolve, ou você tem atitudes imorais, você é levado a cometer adultério, fornicação, assistir filmes pornográficos, participar de atividade homossexual. Por quê? Porque no meu nível de agir, as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas palavras estão dando voz ao que não está sendo preenchido pelo meu coração. Ou dentro do meu coração, no caso que ele fala, com as coisas boas que eram para ser preenchidas. E automaticamente eu já saí do nível do sentimento e eu já começo a ter as atitudes pecaminosas que ele coloca ali. Ele coloca ira, ele coloca falta de comunhão, falta de disciplina, é uma outra atitude que ele coloca aí como sendo um agir egocêntrico, amargura, né? Ansiedade, ciúme. Então todas essas atitudes, elas já são um próximo nível, dizendo, olha, áreas da sua vida não aconteceu mudança, a mudança que era necessária. Por quê? Porque você não está dando a devida atenção a seguir a palavra, a escutar o que ela diz, a aumentar o teu nível de percepção do que tu tens feito ou não. Então, assim, é muito fácil a gente descambar para essa outra área. Por quê? Porque as nossas atitudes, elas precisam estar baseadas na palavra. Então, no nível do agir, meus irmãos, é mais fácil a gente perceber de várias maneiras que se relacionam entre si. Por exemplo, a primeira maneira, o coração refere-se ao caráter da pessoa, à sua vida interior, incluindo os desejos e propósitos de vida. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, Salmos 27:7. Meu coração está firme, meu Deus, meu coração está firme. Cantarei o som de instrumentos. Romanos 2:5. Contudo, eu vou
causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu julgamento. Então esse último texto ele é maravilhoso, né? Dizendo, olha, você muitas vezes tem tido um coração obstinado. Quando você tem um coração obstinado, você acumula para você mesmo, né? Então assim, ela se refere muito ao nosso caráter, que a gente tem na nossa vida interior. O segundo ponto, por exemplo, também que as Escrituras descrevem o coração, é que é impossível ao homem compreender completamente o coração e também purificá-lo. Verso 29. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? E um terceiro exemplo também de como as Escrituras elas demonstram como a gente se relaciona com o coração, é que o coração é a origem das fontes da vida. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Lucas 6, 43 a 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é conhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio do coração. Então, Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por a minha causa, deixa salvará. Então a nossa vida depende do que tem entrado no nosso coração, é isso que ele está dizendo. E logo em seguida ele vai dizer que isso determina também uma disposição para que você viva de modo agradável a si mesmo ou a Deus. Então a pergunta aqui, como é que eu tenho vivido? Né? Eu tenho vivido uma vida que agrade a Deus ou agrade a mim? As minhas atitudes têm sido para agradar ao meu Deus ou agradar a mim sério? Ele está falando isso aqui, dizendo, olha, todos esses sentimentos provêm do seu coração. Do seu coração é que vão depender todas essas atitudes na sua vida. Então, nós entendemos que a Escritura ela descreveu 3 situações para como ela se refere ao coração. Ela também fala que o coração ela pode se revelar por meio do seu agir, incluindo pensamentos, palavras e ações. Aí nós temos três textos aí. Pensamentos, por favor. Mateus 15, 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 12, 34. Asa de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio do coração. Marcos 7, 20 a 23. E continua. O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então aqui, meus irmãos, está muito claro, né? As tuas atitudes, elas têm muito reflexo do que você tem pensado, do que você tem falado, e como você tem agido. E aí ele dá os textos aqui dizendo para eles, olha, coisas que vão proceder do teu coração, o que você pensa, o que você fala, como você age, estão bem claras se você está tendo o seu coração, a sua mente, o seu agir alinhado à palavra. Né? Então se você não tem os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações alinhadas à palavra, automaticamente, quase sempre, você vai ter outras atitudes que não são aquelas delimitadas e definidas na palavra de Deus. No item C, ele vai falar para a gente o seguinte: quando o coração não está focalizando o amor a Deus, é inevitável que ocorram problemas. Mateus 15, 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, meus irmãos, quando você tem o foco errado, você tem o problema certo. É isso que ele está dizendo. Quando nós não estamos focalizando o amor a Deus, é inevitável que ocorram problemas. Foco errado, problema certo. Tá bom? E aí ele inclui aqui, eu vou ler o que ele inclui nessa lista aqui. Ele coloca orgulho, ganância, lascívia, egoísmo, amargura, inveja, ciúmes, preguiça,
injustiça ou negligência, justiça própria, imoralidade, idolatria, inimizades, brigas, ciúmes, explosões de ira, dissensões, bebedices e invejas. Está tudo aqui descrito de uma forma bem clara, e aí eu peço para o Bascadinha que está com a bola da vez aí para ler. Vocês pegaram Gálatas 5, 19, 21, não? Então, Tá, 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Filipenses 2,21. Pois todos buscam seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Hebreus 12,15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. ok. Então, a gente pode perceber que quando nós temos o foco errado, automaticamente nós temos um problema sério. No entender, ele vem falar para nós, em várias ocasiões, o coração equivale à mente. Hebreus 4,12, não sei se foi. Lucas 5,22. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? E 2 Coríntios 9,7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Em várias ocasiões o coração equivale à mente, né? Então ele está dizendo para a gente, olha, algumas coisas que vocês pensam tem muita relação com o que vocês estão levando dentro do coração de vocês. O item F desculpa, o coração também, desculpa. Tá certo, eu só não aprendi. É o né? O coração também equivale à fonte de fé. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Hebreus 13,2. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então, somente Deus, no F, pode julgar com precisão e em sua totalidade a condição espiritual do coração, e apenas Ele pode transformá-lo. 1 Samuel 16,7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Tessalonicenses 2,4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Ezequiel 36,26. Darei a vocês um coração novo, e porei espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Então aqui, meus irmãos, a gente só para e observa, somente Deus pode julgar com precisão. Então somente Deus pode olhar dentro do coração da gente e saber realmente o que passa. E no final ele diz que apenas Ele pode transformá-lo. Então, o que há no seu coração, a mudança necessária para que haja em você, ela parte da ideia de que Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração. E para que haja uma mudança, quem precisa atuar é Deus. Só Deus pode transformar. Ele põe, lá em Ezequiel, um novo espírito, né? Um coração novo e um novo espírito a vocês. Não foi Ezequiel falando, não foram os profetas, não foi o pastor, não é o Cédric, não é o Davi, não é a Liz, não é o Felipe, não é Deus que pode transformar o coração do homem. É isso que ele está dizendo aqui, né? E também somente Ele pode julgar. Já no último ponto, para a gente finalizar, quando Deus purifica o seu coração pela fé no Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 4,6. Pois Deus que disse que as trevas resplandeçam a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele o sela e concede o seu Espírito como penhor. 2 Coríntios 1, 21, 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos uniu e nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Em resposta, você vai amá-lo e servi-lo de todo o coração, com a totalidade da sua vida e do seu ser. Mateus 22:37. Respondeu Jesus: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Irmãos, quando nós temos fé em Cristo, o Espírito vem até nós.
olha, Cristo veio a você, Ele me concedeu o Espírito Santo. E em resposta a tudo isso, qual é a minha atitude? Eu preciso amar e servi-lo. E Ele fala que com todo o coração, com a inteireza do seu coração. Para a gente fechar hoje, é necessário sempre lembrar, né? No meu viver, né, há evidências de que eu amo verdadeiramente a Cristo. Há evidências de que Ele veio, operou a obra na minha vida. E a partir dali eu tenho o amado com inteireza de coração, com a minha vida completa. Ou eu tenho deixado algumas partes da minha vida independente de Deus, sem refletir o meu amor por Ele. Então, essas são a base bíblica que Ele está nos dando para que a gente possa mudar, que a gente possa crescer, que a gente possa perceber nas nossas vidas se o Evangelho ou Cristo tem feito a diferença, ou se nós simplesmente estamos vivendo, simplesmente estamos caminhando dia após dia, sem lembrar que a vida do cristão, ela precisa mudar, e essa mudança ela é operada em Cristo, através de Cristo, e assim balizada pela palavra. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela nos traz, Pai amado, à luz algumas áreas e alguns pontos da nossa vida que nós precisamos olhar com mais responsabilidade, olhar com mais atenção, e que a cada dia, Deus, nós possamos perceber que esses princípios ensinados aqui, todos, ó Pai amado, extraídos da tua palavra, eles são fundamentais para que nós tenhamos um crescimento como cristãos, um crescimento espiritual. Cuida de cada um aqui, olha por cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que nas nossas dificuldades, Tu podes nos ajudar. Sabemos, ó Deus, que se confessarmos os nossos pecados a Ti, Tu é fiel para nos perdoar. E sabemos, ó Deus, que se nós buscarmos resposta a Ti, Tu sempre terás, ó Deus, a resposta. Cuida, Deus, de cada um. Faz, ó Deus, que cada um aqui possa olhar, ó Deus eterno, e para a sua vida, olhar para dentro de si, ó Deus, perceber que precisa depender de Ti. Cuida, Deus, de nós no restante desse dia. Cuida, Deus, do retorno das nossas casas. Cuida daqueles que ainda vão estar aqui ensaiando, fazendo alguma coisa. E nós te pedimos, Deus, que Tu já esteja nos guardando para o culto dessa noite. Muito obrigado, Pai.